Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 27 de janeiro do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Jesus pelo amparo, pela orientação, bons espíritos, conhecidos como guardiões, aqueles que nos protegem, que nos inspiram, que nos acompanham, apostando na nossa vitória e dividindo conosco as nossas dúvidas, as nossas necessidades. Muito obrigado pelos amigos e por esse trabalho que tem nos brindado sempre com uma surpresa, uma novidade que tem nos ajudado tanto. Muito obrigado aos amigos que apoiam o projeto Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Tema de hoje: médiuns na senda do bem. Nós vamos sentar com Allan Kardec com muita alegria, agradecidos por ele ter nos oferecido o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, vamos juntos, capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Nós vamos nos deparar com uma mensagem onde o diálogo se faz quanto ao médium, sua tarefa, suas responsabilidades. Allan Kardec escolheu um trecho que está contido no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17 e 18, que é o item 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Allan Kardec diz assim: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições. Nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, até mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os Espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o encaminharem para a senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar nesse mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha,
Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrilego, utilizar por divertimento e distração para si e para os outros faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo, pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los tomar a estrada do bem. Se, porém, topam com os corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Prova a existência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na verbiagem ou no ridículo. Sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta, para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode vir a ser causa de perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberam elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar à miscoência dos espíritos atrasados. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica por meio da prece as forças que lhe faltam. Allan Kardec. Convido vocês para depois debruçar em torno da oração que Allan Kardec indica para os médiuns. A mensagem do dia, médiuns na senda do bem, nunca foi tão atual, necessário para todos nós que estamos num momento muito importante da nossa trajetória evolutiva. É muito simples nós compreendermos esse fato. Se fizermos uma pergunta para nós mesmos, somos médiuns? Temos mediunidade? Pode ser que alguns digam que sim, outros que tenham dúvida e alguns não. Inicialmente, o Espiritismo esclarece com Kardec no Livro dos Médiuns que todos somos. Uns mais, outros menos. Pois todos somos dotados de
percepção mediúnica. Uns mais desenvolvida, outras menos. Mas todos somos sensitivos. E como tal, de alguma sorte, estamos preparados para receber comunicações do além. E comunicações espirituais não significa apenas a nossa relação com os espíritos desencarnados. Em nível prático, nós nos comunicamos pela mediunidade também entre encarnados. Capto pensamento, vibrações geradas por alguém que está perto ou não. Quando temos afinidade, pois a mediunidade se estabelece em nível de sintonia e afinidade, com um coração muito próximo, nós constatamos no dia a dia. Quando captam o pensamento do outro, quando sente um estado emocional, espiritual de um coração querido. Ele está bem, ela está mal. Olha, fulano está pensando nisso. Aí passa um pouquinho e a gente confirma. Então a nossa relação com o mundo espiritual, ou seja, a nossa faculdade extrasensorial, que é a mediunidade, ela é uma grande ferramenta. No início do texto, Kardec vem falar que a mediunidade é um dos fatores que provam a imortalidade da alma. Quando comunicamos com os mortos, o fenômeno não pode ser tido e a vida apenas como algo extraordinário que vence a barreira do túmulo. Nós temos que procurar trabalhar o efeito moral. Bom, se eu estou comunicando com um espírito, significa que não existe a morte. Naturalmente deduzo, eu não vou morrer. E se não vamos morrer, o que será depois? O Espiritismo, por meio de informações muito contundentes, sérias, estudadas, provam a continuidade da vida a partir da nossa concepção atual, a maneira com que acreditamos e nos movimentamos, vai prosseguir além túmulo. Pois bem, então como intérprete dos espíritos, também vamos aprender que o médium tem uma responsabilidade de se capacitar moralmente para se comunicar com bons espíritos. A definir que a conduta moral é fundamental no processo. Os espíritos podem utilizar de médiuns duvidosos? Podem, mas só quando não tem outra possibilidade. É lógico que eles vão preferir os médiuns mais afinados, preparados. Aí vem a pergunta, como preparar? Primeiro, abrindo o coração e se colocando como um servidor humilde, simples. Pois a mensagem perpassa a senda do coração. Os espíritos preferem almas boas do que almas intelectualizadas e arrogantes. E quando eu falei alma boa, estou falando de alma virtuosa. Ou alma que está em busca do aprimoramento. Lembrando que na Terra nós somos imperfeitos, então não pense que há médiuns perfeitos. Naturalmente, alguns se destacam pelo fenômeno, materializações de espíritos, psicofonias, psicografias, pictoriografia, e enfim, ao universo das suas classificações. A história nos apresenta muitos que se notabilizaram, cada um com especificidades ou com tônicas mediúnicas mais aguçadas, embora alguns outros tiveram muitas destas consideradas mediunidades. Podemos citar no Brasil Eurípides Bassanufo, podemos citar tantos outros. O mais conhecido, Chico Xavier. Mas quando nós pesquisamos a fundo, nós vamos encontrar centenas deles. E até é interessante lembrar que o grande médium é o do anonimato, não é o do destaque. Julgamos que o grande médium é aquele midiático. Não. A definir que estes que possuem missões específicas têm uma tarefa árdua, porque quanto mais reconhecido, mais prova ele terá que passar.
perseguições, despeito, ataques de toda ordem. Então não é simples ser um médium público, mas o que eu quero conversar com vocês é numa linguagem utilizada por Kardec, a definir o seguinte, que no futuro a mediunidade será comum aos seres. Então os destaques de hoje, eles vão perder o sentido, porque a mediunidade estará dentro dos lares, nas comunidades. A mediunidade será tão comum como comum é a nossa percepção visual. Não é uma faculdade auditiva? Falar que alguém é médium? Mas eu também sou. Todos somos. Compreenderam? Não estou desvalorizando tarefa de quem quer que seja. Estou dizendo que é uma faculdade. E quando Kardec teve problemas com alguns médiuns, na época, e sentindo o perigo, ele passou a despersonalizar a mediunidade. Ele passou a colocar nas publicações nome ou não colocar o nome. Ele adotava alguns critérios, mas ele queria demonstrar o seguinte, que não é o médium que dá o destaque à mensagem em si, é a mensagem em si. O que vale o nome do espírito que ditou? Em alguns casos é importante que nos chame a atenção por conta do estilo, da missão deste espírito. Mas se não tiver nome do espírito e nem do médium, o que vale é o conteúdo. Se você for ler uma poesia, você se encanta por ela. Se nós nos encantarmos pelo poeta, tem algo de errado. Compreenderam? Então eu não estou repetindo, tirando o valor do esforço do trabalhador, do poeta ou do médium. Eu estou, na verdade, enaltecendo o conteúdo, porque o que vale para nós? É o nosso nome? É a nossa persona? Ou a essência que nós trazemos? Então amanhã eu não vou ter o nome de Pires, de Almeida, de Braga, de Costa, não vou ter isso. No mundo espiritual serei eu, essência, consciência. Então hoje eu valorizo o meu nome. Valorizo o meu nome porque assim eu sou reconhecido em meio aos homens. Valorizo o meu sobrenome porque eu tenho que honrar as minhas tradições. Eu tenho um compromisso com a minha família. Mas amanhã Jesus vai me convidar para uma outra tarefa em que estarei em projetos bem diferentes do que eu me encontro hoje, possivelmente longe destes que estão comigo. Quem garante o que será o amanhã, uma vez que a gente não tem garantido nem o que a gente tem feito agora, nesse mundo de incertezas? Nós nunca tivemos tantas informações, mas também nunca tivemos tantas dúvidas. Porque, aliás, muitas informações abrem o portal do conhecimento. E ele é infinito. A busca da verdade, uma tarefa gigante e eterna. Bem-aventurados quando, sintonizados com um pensamento socrático, afirmamos: sei que nada sei. Compreenderam? O tema, repito, médiuns na senda do bem. O que é o mais importante é que o médium esteja caminhando por esse sendal. O sendal da justiça, o sendal da nobreza, o sendal da dignidade, o sendal da bondade. Uma vez que vivemos num contexto de muitas dificuldades, é necessário que o médium seja vigilante, para que ele não use dos seus dons no território da ambição, da cupidez, do poder. E o maior escolho do médium é a vaidade. O médium reconhece que a tarefa é dos espíritos e que ele é apenas um instrumento. Chico Xavier, por diversas vezes, afirmava: ai de mim se não fosse a mediunidade. Possivelmente eu estaria num cárcere ou num hospital psiquiátrico. Quando Chico Xavier pronunciou esse pensamento, nós que debruçamos em cima da vida dele, não para esmiuçar desrespeitosamente, mas para tirar lições que dialoguem com o grande público e todos os médiuns,
nós vamos encontrar na família do Chico muitos problemas de médiuns que viviam os percalços da própria sensibilidade. Me recordo de 39, quando desencarnou o irmão de Chico, José Xavier, muito querido. José Xavier era o coordenador, vamos dizer assim, das atividades, enquanto o Chico era o médium. José Xavier lidava com o público, dialogava com os espíritos, fazia as palestras e etc. José Xavier teve um problema que levou à desencarnação. Se não me engano, ele teve um aneurisma, depois a gente confere aí nas histórias. E ele ficou alguns dias enfermo e Chico perdeu o chão, a família também. E Chico era cobrado, afinal de contas, vocês fizeram tanto pelo próximo, agora está na hora dos espíritos salvarem José. Chico pensava o mesmo. Ele orava, pedia ajuda. Ele começou a ver o problema que seria estar sozinho sem José Xavier. E os benfeitores falaram que iriam cuidar de José Xavier. Chico disse para a família que eles tivessem fé. Certa feita, ele, vendo que José não tinha melhoras, ele pediu a Emmanuel um conselho. E Emmanuel disse assim: Chico, toda a folha de trabalho de José Xavier tem um valor extraordinário. José Xavier, numa existência anterior, lá nos tempos da França revolucionária, José Xavier teve muitas dificuldades naquele cenário. Ele fez opções que não foram das melhores para a sua evolução. Geralmente o que acontece com os revolucionários? Começam a perceber algo que pode ser modificado e saem pelo mundo atropelando tudo. Lembrando que nós temos responsabilidades, mas existem limites que extrapolam o nosso poder de ação. Todos que violam esses limites caem em situações difíceis no amanhã. Portanto, José Xavier, Chico, face à sua folha de serviço, está sendo amparado pelos amigos espirituais. E, na verdade, se chegou na conclusão que a desencarnação dele é o melhor para ele. Porque ele não vai conseguir recuperar esse problema. Ele pode ter uma vida daqui para frente totalmente dependente e limitada. Então, os amigos espirituais chegaram à conclusão que José Xavier no mundo espiritual será muito mais útil para ele continuar na sua senda progressiva, como também ele se tornará um instrumento para auxiliar o grupo nas tarefas que nos competem realizar. E ele foi mais além, que na verdade o planejamento reencarnatório de José tinha a possibilidade dele realmente ter mais ou menos 10 anos de muitos problemas no seu final de vida. Mas face aos méritos, ao trabalho dedicado, ao bem, ele na verdade receberá um prêmio para continuar sua senda numa outra linha operacional. Não dentro dos planos da dor mais cruel, mas percorrendo um caminho que pudesse amenizar a dor do semelhante, pois assim a gente resolve muitas das nossas questões de ordem interior. Nós podemos sim, meus amigos, mudar o panorama da nossa jornada. Está nas nossas mãos. Por isso o Espiritismo visita cada um nessa manhã dizendo: o que você faz de especial? Qual é o seu compromisso no aprimoramento íntimo, mas também na tarefa junto aos necessitados? Saia de você mesmo. Saia do território da acomodação vaidosa e orgulhosa. Movimente-se para superar a sua imperfeição chamada egoísmo, uma vez que todos os problemas têm como base a ignorância e o egoísmo. Valorize o tempo.
Não deixe as oportunidades passar, porque a única coisa que a gente não consegue parar na nossa encarnação é o relógio. Emmanuel, no livro Justiça Divina, completa o nosso encontro dizendo: diante do tempo, contempla o mundo a que voltaste, através da reencarnação, para resgatar o passado e construir o futuro. Sol que brilha, nuvem que passa, vento que ondula, terra expectante, árvore erguida, fonte que corre, fruto que alimenta, flor que perfuma, utilizam a riqueza das horas para servir. Aproveita igualmente os minutos para fazeres o melhor. Perdestes nobres aspirações em desenganos esmagadores? No entanto, as esperanças renascem no coração dilacerado, à maneira de rosas sobre ruínas. Perdeste créditos valiosos na insolvência passageira que te aflige o caminho? Todavia, o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para as conquistas novas. Perdeste felizes ocasiões de prosperidade e alegria, à vista da calúnia com que te fere. Mas no culto da tolerância, removerás a maledicência, demandando níveis mais altos. Perdeste familiares queridos que te largaram a solidão? No entanto, recuperá-los-ás tão logo consigas sazonar os frutos do entendimento, na esfera da própria alma. Perdeste afetos sublimes na fronteira da morte? Todavia, reaverás todos eles um dia, quando te sentires de espírito libertado, nos planos da grande luz. Perdeste dons preciosos na enfermidade que te flagela? Mas o próprio corpo físico é santuário que se refaz. Amigo, amiga, médiuns na senda do bem, observa, contudo, o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas passar, vazio e inútil, é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Guarde no fundo do seu coração que o Senhor, tempo, é o regente do nosso destino quando aprendemos a valorizá-lo. Ou sofremos quando não observando o que ele nos oferece. Nesse caso, seremos como barco à deriva, sujeitos a todas as intempéries do mar revolto. Com Jesus, o nauta da nossa vida, aquele que nos oferece a embarcação e a oportunidade, devemos nos aproximar desse grande timoneiro, porque ele, por certo, terá muito que nos ensinar. Mas se não, ele vai aguardar até que chegue o momento oportuno do despertar. A dica seria: não deixe para depois o que você pode fazer agora. A luz que entra no teu quarto é a mesma luz que visita as trevas, ou que aquece o nosso planeta. Cada um recebe conforme as suas possibilidades. O que é válido dizer é que toda fresta, toda réstia de luz encontra possibilidades. Então não se compare a ninguém. A sua obra, ela tem o seu nome, o seu endereço, a sua competência. Compete, portanto, a ti fazer acontecer. Vai a dica para encerrarmos. Pense diferente. Assim você fará toda a diferença. Evangelho no lar, no coração, nos oferece tantas bênçãos que nós só temos que dizer: obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor. Ave Cristo.
Tenham todos um ótimo dia.